5 ações para você economizar já no mês de setembro e sem muito sacrifício. Bora conversar sobre isso? Então vamos, estamos começando mais um Pergunta pra Lu. Toda segunda-feira às 19 horas eu tô aqui para te ajudar a dominar suas finanças, para você aproveitar mais sua vida, para você economizar sem sacrifício, que é o tema de hoje, para você investir de verdade, para você fazer mais dinheiro, tudo aquilo que você precisa para dar mais um passo rumo à vida financeira que você deseja. Bora dominar? Então vamos! Galera que tá chegando por aí, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar então sobre 5 ações para você economizar, ações que você pode realizar e deve realizar já agora no mês de setembro. Hoje é dia 28 de agosto, então daqui a pouco a gente tá começando mais um mês, gente. A gente tá indo pro mês 9. Você tem noção? Tem noção que daqui a pouco você pode começar a programar o seu Réveillon? Se você dominou as suas finanças, o seu Réveillon pode ser mais animadinho, uma viagem, né? Se você não dominou, seu Réveillon vai ser igual ao do ano passado, se bobear com as mesmas resoluções, com as mesmas definições, né? Alunos e alunas do Domine Suas Finanças e do Escalada do Investidor que estiveram no Domine Days do ano passado. O Domine Days é o nosso evento de final de ano que a gente programa o ano, que a gente se prepara para o que vem, para que a gente possa conseguir ir até além do domínio das finanças. Então, quem estava no Domine Days do ano passado, sabe, na verdade foi Domine Day ano passado, né? Com certeza construiu um 2023 diferente. Aliás, a gente já está, rapidinho, uma pausa rapidinha. Pro pessoal que vai no Domine Day sabe, né? Mas olha aqui, ó. Que fica invertido, não fica tão bonito, né? 2023, melhor ano da sua vida. Vocês lembram disso? Pois é, já estamos preparando de 2024. Galera que vai ao Domine Days vai saber do que estamos falando. Inclusive, gente, olha só, alunos e alunas do Domine Suas Finanças, gente, a minha mesa é uma bagunça. A gente estava já finalizando os ingressos VIP do Domine Days. Vou fazer uma propaganda rápida aqui, começando Pergunta pra Lu. Você que tá chegando, vai chegando aí, mas eu preciso conversar com os alunos. Galera que quer saber mais sobre o Domine Days, dia 2 e 3 de dezembro. Falta tempo, mas ó, a gente vai piscar e já vai estar lá. Como são ingressos limitados, é muito importante que você garanta o seu quanto antes. A gente já tá com bastante ingresso vendido, né? Porque a gente fez aí uma pré-venda. Tudo que você precisa saber sobre o Domine Day está lá no meu perfil. Quando você entra lá no meu perfil, deixa eu clicar aqui, não vou conseguir clicar, travou tudo. Enfim, aqui embaixo do meu perfil, ó, tem um linkzinho, tá vendo? Tem um link aqui embaixo da minha foto. Se você clica lá, tem todas as informações sobre várias coisas que você precisa saber. Um dos botõezinhos lá é o Domine Days, tá vendo? Então, alunos e alunas, não deixem de ir até lá. Pessoal que de repente está assistindo essa live no YouTube, acessa dominesuasfinancas.com.br/Domine Days, com Y, tá bem? Ou então fala aí com a equipe, manda uma mensagem na equipe, no WhatsApp da equipe, porque a gente já está com VIPs quase esgotados, se não é que esgotou. Acho que esgotar não esgotou não, mas estava quase. E a gente tem poucos ingressos ainda disponíveis, tá bem? Bom, bora lá! Oi, gente, tudo bem? Começando então o Pergunta pra Lu. Hoje a gente vai conversar sobre as 5 ações. Quando eu falo ações, não é ações de investimento, não, mas é investir na sua vida financeira. 5 atitudes que você pode ter, então, agora já no mês de setembro, para você fazer sobrar mais dinheiro para você. Como é que você pode economizar no mês de setembro, tá bem? Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu gosto sempre de saber quem tá aqui pela primeira vez, tanto no ao vivo quanto no gravado. Essa live fica no gravado também. Se você estiver assistindo no gravado, responde aqui nos comentários para mim, por favor. Galera que tá aqui pela primeira vez, coloca aí hashtag novo, hashtag nova, se é a sua primeira vez por aqui, se você é novo ou nova por aqui, só para eu saber, tá bem? Ó, Isabel aí primeira vez, Alê também primeira vez, Sigrid também. Eu já vi seu nome, Sigrid. É sua primeira vez aqui? Você é aluna? E é a primeira vez no Pergunta pra Lu? Não sei, eu acho que me lembrei do seu nome. Cláudia disse que é velha, não é nova, já tá há bastante tempo aqui. Quem mais? Cléo. Iris é aluna da Turma 27. Daqui a pouco a gente tem encontro, hein, Turma 27? Legal. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão pela primeira vez, a Mirella também. Olha só, toda segunda-feira tem o Pergunta pra Lu. Então, encara como se fosse, assim, a sua reunião semanal para pensar na sua vida financeira. Tipo um curso, como se fosse um curso, mas você não tá pagando nada, né? Eu acho até que quando a gente paga, a gente se compromete. Mas coloca na sua cabeça aí que toda segunda às 19 horas, ou o horário que você está assistindo, porque tem umas pessoas que assistem no gravado, tá tudo bem, mas coloca como uma rotina. Porque aí você vai ter essa questão de sempre, toda semana, estar com um olhar na sua vida financeira, tá? Alunos e alunas também podem fazer isso. Vocês hoje, se estão nas turmas mais recentes, você tem o compromisso lá dentro do curso, mas tanto os antigos quanto os novos podem também manter isso como uma rotina na vida de vocês. É um momento aqui da gente estar juntos, né? E aí pensar na nossa semana
para os alunos entenderem, é isso que a gente faz no Domini Day, só que a gente faz para o ano de uma forma muito mais profunda, então não fica de fora, tá bem? Bora lá. Posso dar um aviso rápido também? Tem alguém aí que teria vontade de conversar comigo, tipo numa consultoria? Me conta aí, fala um eu, você que tá no gravado também, me conta. Tem alguém aí que gostaria de bater um papo comigo, como se fosse assim por telefone, da gente conversar? Alguém tem interesse em fazer isso? Porque amanhã eu vou fazer uma coisa que eu não faço há bastante tempo, que eu fazia mais no passado, mas é porque eu não consegui mais encaixar na minha agenda. Eu faço mentor áudio, então a galera que tem vontade de conversar comigo por telefone, amanhã, terça-feira, vai acontecer o mentor áudio. O que é o mentor áudio? O mentor áudio, você estando lá no meu canal do Telegram e levantando a mãozinha, apertando um botão lá para dizer eu quero, como vocês fizeram agora aí nos comentários, no Telegram você consegue fazer isso. Você baixa o Telegram no seu celular, entra no meu canal, vou te dizer como que você entra no meu canal, e aí estando lá no meu canal, amanhã, terça-feira, às 19 horas, eu vou abrir uma live no Instagram, mas vou abrir o Telegram aqui no meu celular. E aí, quando eu abro o Telegram, eu vejo quem quer falar comigo e aperto assim para abrir o microfone. Tem uma galera que conhece, né? A Cláudia falou que conhece aí, tá com saudade. Pois é, né, Cris? É a rádio, é tipo uma rádio, para onde é, oi, de onde você fala? E a gente vai conversar assim. Então, o pessoal no Instagram ouve sua voz, eu também converso aqui com você. Então, o pessoal que tá no Instagram só assiste. Mas o pessoal que está no Telegram tem essa oportunidade de falar comigo. Então vai ser nessa terça, às 19 horas. Você precisa estar no meu canal no Telegram e entrar, né? Abrir o canal do Telegram e clicar lá no Mentor Áudio às 19 horas. Pois é, né? Quem falou? A Ayrton Moita, falou que faz tempo que eu não faço. Faz tempo mesmo, porque não conseguia encaixar na minha agenda, né, atendendo os alunos e tal, mas dessa vez eu consegui abrir um espaço na minha agenda. Eu, inclusive, nem faço mais consultorias individuais, então quando eu consigo espaço, eu faço essa de graça, tá? E aí a gente vai fazer isso, vai conversar amanhã pelo Mentor Áudio. É só para quem tá no Telegram? Sim, mas você pode entrar ainda, você baixa o Telegram. Como é que você entra no Telegram? Olha só, lá nesse link que tem no Instagram, tem várias informações, tem coisas pra caramba que você precisa saber. Então, olha só, alunos e alunas, esse roxinho aqui é sobre o Domini Days. E esse daqui, ó, quando você clica aqui, abre o Telegram pra você, já abre direto. E aí você consegue entrar no meu canal, tá bem? Então coloca na agenda aí, é meio por ordem de chegada, o que aparece primeiro pra mim, então vai ser nessa terça, às 19 horas, tá? E recado rápido para alunos da turma 27, daqui a pouco às 8 horas a gente tem plantão de dúvidas, e na quarta às 8 horas tem o plantão de Excel, tá bem? Para quem quer fazer a rota financeira no Excel, a gente vai tirar dúvidas também sobre o Excel, tá bem? Beleza? Então, bora! Vamos para as nossas 5 ações para o mês de setembro para conseguir economizar sem sacrifícios. Eu quero, para começar, que vocês me digam o seguinte. Eu vou fazer aqui um conteúdo, né? O Pergunta pra Lu primeiro é tipo uma mini aula e depois eu abro para perguntas, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Esse nome Pergunta pra Lu é porque eu trago conteúdo aqui de coisas que vocês me perguntam, né? E eu não consigo ter disponibilidade de responder um a um todo mundo, então eu trago o conteúdo para cá. E aqui eu também costumo abrir para perguntas, às vezes menos tempo, às vezes mais tempo, depende do conteúdo do dia, tá? Então me diga uma coisa, você que tá aqui no ao vivo comigo, ou você que tá assistindo no gravado também, deixa nos comentários. Qual é a sua principal dificuldade de economizar? Eu sei que tem muita gente que pensa, poxa, eu precisava economizar, precisava fazer o dinheiro sobrar, né? Precisava guardar dinheiro. Qual é a sua dificuldade de economizar? Conta aqui nos comentários para eu saber. E eu vou te apresentar, então, 5 coisas para você fazer a partir do mês que vem. A gente, no final da semana, já é dia 1º. Semana que vem já é semana de ritual mensal domínio de suas finanças, hora de pagar as contas, né? Então, eu quero já te preparar para o mês de setembro, tá? Então, ó, cartão. Ale, o cartão de crédito te dificulta a economizar? Ele é um bichinho com vida própria, que sai sozinho gastando? Ele é um bichinho que fez alguma besteira e que agora você tem que ir lá arrumar? Gente, olha só, vamos ser honestos com a gente mesmo, tá? O que de verdade faz você ter dificuldade de economizar? Não é o cartão de crédito. Cartão de crédito faz nada, cartão de crédito te obedece, tá? Ó, a Letícia falou, controlar o impulso em comprar. Deixa eu ver, o que mais? Driele falou, não consigo evitar despesas evitáveis. Legal, Driele. Driele também, ó, tá vendo? Ninguém culpou o cartão de crédito. Tá tudo bem. Eu acho que muitas vezes a nossa mente faz isso, assim, ela engana. Ela diz, qual o seu problema? O cartão, o cheque especial, a dívida. Mas tudo isso não é o problema. É o resultado de um problema, é a consequência de um problema, né? Alguma coisa que aconteceu que gerou uma fatura de cartão alta, que gerou um negativo no cheque especial, que gerou uma dívida. E a gente precisa olhar para isso.
né, Tânia? Muita dívida não é o que não te deixa economizar. O que fez com que você fizesse a dívida é o que não te deixa economizar, tá? Que mais? Ó, a Carol falou, me controlar para não gastar. Que mais? Controlar impulso de comprar. Não saber dizer não. A Valdice, evitar despesas, impulso, contas altas. TPM, a Marcela falou. A Ante Almeida falou, famoso eu mereço. Alimentação. Legal, Si. Sabia que um dos gastos que a gente mais se arrepende de fazer, tem uma pesquisa americana, que é lógico, é um universo americano, né? Então, eu nem sei a fonte da pesquisa, eu não gosto muito de ficar trazendo pesquisa que eu não sei a fonte, mas é que eu li uma vez sobre os gastos que a gente mais se arrepende de fazer depois de tarifas bancárias, que a gente se arrepende muito de dar dinheiro para banco, com alimentação, com comida. É um dos gastos que a gente mais se arrepende de fazer, por isso tem que ser bem pensado e tem formas da gente fazer isso. Deixa eu ver o que mais vocês responderam. Dizer não para os meus filhos, programar compras, dificuldades por ser autônoma. Beleza, vamos lá. Tá, olha só. Vou falar então de algumas coisas que vocês já podem fazer a partir de agora. E vou pegar um pouco... sumir com o final de semana, Marcos? Mas a gente não precisa sumir com ele, não. Não precisa sumir com o final de semana, não. Vamos lá. Primeira coisa que vocês podem fazer para que vocês consigam economizar em setembro. Essas coisas que vocês compartilharam aqui comigo não são os resultados do problema, mas sim o problema. E o problema tem sempre a ver com as nossas decisões e comportamentos, tá? Como eu falei pra você, o cartão de crédito não é seu problema, a dívida não é seu problema. É o que você faz e como você pensa e como você age que está gerando tudo isso. Então, o problema de verdade é o que você faz, como você pensa, né? Como você age, como você decide. Então, faz uma lista daquilo que você acredita que está mais dificultando que o dinheiro sobre. Então, vocês falaram de compras por impulso, vocês falaram das emoções de vocês de forma geral, né? Impulsividade, o eu mereço. Então, a gente precisa criar mecanismos para se proteger dessas coisas antes que elas aconteçam. E a gente começa com a autoconsciência. A gente percebendo o que é o nosso desafio, porque eu sei que muitas vezes o que eu falo aqui parece meio óbvio, não é? Tem coisas que eu falo aqui que você escuta com o ouvido de... Pô, mas... Claro, já sabia, isso eu sempre pensei assim. Mas ao mesmo tempo, é como se um outro ouvido dissesse assim, putz, mas eu tava precisando ouvir isso, não é? Acontece isso. Isso é a gente trazer para nossa consciência algumas coisas que às vezes entram numas gavetinhas da mente e que a gente não abre muito as gavetinhas. A gente sabe que tá lá, igual uma roupa que tá no armário, né? Você sabe que você tem aquela peça, mas há maior tempo que você não vê, você nem lembra direito que tem, e aí de repente, tá aqui, né? Pois é. Tem algumas ideias que são assim, e quando a gente enxerga esse tá aqui, essas ideias ficam mais claras pra gente e a gente consegue lidar com elas. Então, você precisa lidar com essas ideias de o porquê você muitas vezes não consegue fazer coisas que você sabe que precisa fazer, tá? Então, esse é só uma introdução, não é nenhuma das dicas que eu trouxe, não. Eu trouxe 5 dicas, mas essa é uma introdução para que você caia em si de, olha... Eu enxergo, né? Tá claro pra mim o que tá acontecendo. Eu só não consegui ainda lidar com isso, mas eu não posso botar numa gavetinha, esquecer e deixar de lado, tá bem? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa fazer para conseguir economizar já no mês de setembro é ter um bom motivo para economizar no mês de setembro. Porque economizar não é uma coisa gostosa. O dinheiro tá aí pra gente usar, para aproveitar a vida, a gente trabalha pra caramba, a gente merece sim, eu entendo, eu mereço, merece mesmo, só que a gente não merece viver uma de vida, um caos depois que a gente gasta, né? Porque senão é um merecimento, né? Uma coisa boa que vem de repente, mas no futuro, né? Então, um prazer do presente que traz uma agonia no futuro, e o futuro vira presente, né? Então a gente fica sempre nessa agonia. Então, assim, qual é de verdade o motivo que você tem para economizar? Para você responder essa pergunta, você precisa transformar coisas que você quer de verdade em objetivos para sua vida. E tem uma diferença entre coisas que eu quero e objetivos. Por exemplo, uma casa própria, para muitas pessoas é uma coisa que ela quer, mas não é um objetivo, porque ela não tem a mínima ideia de como realizar. Ela não definiu nem para quando ela quer, porque ela não acredita que aquilo pode ser realizável, né? Então, coisas que eu quero e objetivos são coisas completamente diferentes.
Antes de vir aqui conversar com vocês sobre isso hoje, para quem chegou depois, a gente está conversando sobre as ações, as atitudes que você pode ter já no mês de setembro. Eu vou te falar em 5 para você economizar. Antes de vir aqui, eu fui assistir um podcast meu mesmo, porque às vezes eu gosto de ver as minhas próprias ideias. Tem alguma coisa que eu botei aqui hoje no roteiro de hoje, que de repente eu esqueci, que eu falava no passado. Aí eu fui assistir um podcast da primeira temporada, o número 16, que é como economizar sem sacrifício. Um vídeo lá de 1h10, né? E aí eu falo, né, de algumas das coisas que eu tô trazendo aqui, eu tô trazendo de uma forma mais atualizada, com outra visão de vida, com uma experiência minha, então, por mais que seja o mesmo tema, eu sempre trago de uma forma diferente, mas eu achei engraçado eu me ouvir falando de algumas coisas que eu economizava na época e que hoje não fazem mais parte da minha rota financeira, né, eu tenho conversado muito com os alunos sobre isso, sobre ir além do domínio, porque naquela época, no dia que eu gravei aquele vídeo, que tá aqui, ó, foi há 3 anos atrás, foi... finalzinho de 2019, se não me engano, tá 3 anos, mas eu acho que é mais, porque isso é 2019, foi antes da pandemia. Eu falei de coisas ali naquele vídeo que eu fazia, que eu economizava, principalmente com alimentação, porque eu estava com objetivo. E objetivo é assim, até tal data, eu preciso de tanto, então por isso eu vou fazer assim. Driele tá compartilhando um objetivo dela aí, né? Ela quer fazer inseminação. Ela sabe quanto custa, imagino que você tenha definido uma data, né, Driele? E aí a gente define as ações que a gente vai realizar para aquilo. Se for só um desejo, a gente não acredita muito, a gente não sabe nem o tamanho. Então, por exemplo, meu objetivo naquela época foi morar numa cobertura. Eu ia buscar atingir o primeiro milhão e morar numa cobertura. Naquele momento ainda de aluguel. E aí eu tinha definido algumas ações, né, na minha rota financeira para que eu conseguisse realizar aquele objetivo que tinha data. Era julho de 2020 morar na cobertura e eu realizei em fevereiro de 2020, graças antes da pandemia, eu passei a pandemia numa cobertura. Então eu consegui até antecipar, porque eu tinha um desejo que eu transformei em objetivo. Eu já falei várias vezes sobre isso, sobre o objetivo teima. T de tempo, E de específico, I de importante, M de mensurável e definido em metas e A de acreditar. Você precisa transformar o seu desejo num objetivo teima, senão ele é só um desejo. E não precisa ser necessariamente algo grande, se você está começando, né, a criar essas coisas agora, você lidar com a sua vida financeira agora. Eu me confundi, porque o João mandou mensagem agora, apareceu aqui na minha tela. Vamos ver se ele tá assistindo a live. Eu não sei se ele tá assistindo, mas ele mandou uma mensagem no WhatsApp assim, ele tá na casa da mãe. Tem estrogonofe, eu com maior fome bati o olho na mensagem, não consegui nem pensar. Mas não, amor, eu tô de dieta, já tenho minha comida aqui pra hoje à noite. Muito obrigada. Então, eu tava falando que se você tá começando a lidar com a sua vida financeira agora, talvez alguns objetivos que sejam maiores na sua mente até te confundam e você não acredite muito. E teima, lembra do A, você tem que acreditar. Então pode ser alguma coisa assim, bom, em setembro eu queria economizar. Pra quê? Me conta aqui. Pra que você quer economizar? Tem gente que tá falando alcançar meu primeiro milhão. Tem gente que falou, né, da inseminação. Que mais? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Economizar sem sacrifícios. Que mais? Meu primeiro tema eu conquisto agora em setembro, que legal! Então, sair das dívidas e ter saúde financeira pode ser um objetivo? Então, Arthur, isso é só um desejo. Porque sair das dívidas e ter saúde financeira, sair das dívidas não é uma motivação de verdade. Sair das dívidas vai ser tipo uma etapa para alguma coisa que você quer, no caso, ter saúde financeira. E essa saúde financeira, eu imagino que se traduz assim, ter uma vida confortável, fazer as coisas que eu gosto. Se livrar das dívidas não é motivador o suficiente, ter saúde financeira não é claro o suficiente. Então, por exemplo, a Cris falou assim, meu armário planejado. Isso é, tipo, se eu tenho saúde financeira, eu tenho um armário planejado. Se eu tenho saúde financeira, a Vera Botosso falou, colocar telhado na minha casa. Se eu tenho saúde financeira, eu compro, sei lá, um sofá novo para eu ver Netflix de uma forma confortável. Então, a Isis falou, quero construir meu tratamento odontológico. Então, quando a gente tem uma coisa bem específica, a gente consegue dizer o preço daquilo ali, o valor daquilo ali. No tema, ó, comprar um sofá, né, a Rose falou. O tema é definir o tempo e definir de forma específica. Então, o que é ter saúde financeira? Né? E a dívida não é motivadora, tá? Eu sei que muitos de vocês querem quitar as dívidas, mas não vai ser gostoso, porque eu tô falando aqui de economizar sem sacrifício. Vai ser maior sacrifício economizar para quitar a dívida.
Então a dívida, ela é um segundo plano, tá? E tem muitos vídeos sobre dívidas, eu sei que vocês têm milhares de perguntas sobre dívidas e tem muitos vídeos sobre dívidas, tá? Quem precisa da minha ajuda com relação às dívidas, além de estar amanhã no Mentoral às 19 horas, depois vai no YouTube, lá no campo de busca e pesquisa assim, domine suas finanças dívidas. Tem diversos vídeos lá para vocês entenderem como sair das dívidas, tá? Então, precisa ter uma motivação. E, de novo, essa motivação pode ser algo pequeno. Eu vou trazer aqui para o campo da saúde, né? Porque eu voltei aí das minhas férias, voltei de viagem, querendo voltar a uma alimentação mais saudável e querendo perder umas medidas. Eu sou mó sanfona, né? Eu largo um pouquinho, já aumento. Aí eu freio um pouquinho e já volto para o que eu quero. Então, quando eu quero, por exemplo, perder umas medidas, eu corto algumas coisas e coisas que eu gosto. Então eu penso assim, se eu ficar 30 dias sem tal coisa, no 30º dia eu vou me dar tal coisa. Dentro ali do esquema, eu vou me dar uma recompensa, um presente. Então se você fizer isso nas suas finanças em setembro, se eu conseguir juntar isso de grana, separar isso daqui, eu vou me dar tal coisa de presente. Então é a recompensa. A Miriam falou, fazer uma viagem em janeiro no meu aniversário. Ótimo. Você define qual é o local, define a viagem, quando você vai gastar, e você vai ter um número. Pega esse número e divide por dezembro, novembro, outubro, setembro, e aí, eu já ia falar agosto, mas agosto já foi. E aí você vê quanto que eu preciso juntar cada mês. Toda vez que você se deparar com um gasto por impulso, né? As pessoas falaram aí... Aí veio o João perguntar se eu quero estrogonofe. Verdade, é isso mesmo. Inclusive a gente vai falar sobre isso, tá? Também no Economizar. Segura essa aí que eu vou falar sobre a influência das pessoas. Mas então, toda vez que você se deparar com um gasto por impulso, como é que eu faço para perder a vontade de gastar? Você tem que ter um motivo para perder a vontade de gastar, porque gastar é gostosão. Gastar com as coisas legais, gastar com um perfume, gastar com uma roupa, gastar com produto de cabelo, gastar com comida. Agora, se eu sei que aquele gastar ali pode afetar a minha viagem lá em janeiro, né, que eu já tô olhando os sites, que eu já tô vendo vídeo no YouTube, eu penso, sério? Que essa roupa vai atrapalhar isso daqui? Né? Então a gente precisa botar essas coisas na balança. Então, primeira coisa para você aprender a economizar sem sacrifício é você criar motivações. Um motivo para realizar essa ação. Isso é uma motivação, tá bem? Vamos lá, vamos para uma segunda dica. Vou até antecipar, já que a gente estava falando aí do João me oferecendo estrogonofe, e deixa eu aproveitar aqui e abrir aqui, senão ele fica sem resposta. E acaba trazendo, ele falou, trouxe, não me respondeu, eu trouxe, eu não quero cair em tentação, que é o seguinte, deixa eu responder aqui assim, não, amor, obrigada, tô de dieta. O seu círculo social, as pessoas à sua volta, elas precisam estar envolvidas nos mesmos objetivos que você. Então, se você decide que você vai economizar em setembro, que você tem que separar uma grana para alguma coisa, que você quer guardar um dinheiro, mas você continua fazendo programas que não vão te ajudar a economizar, ou saindo com as pessoas que não estão focadas nisso, pelo contrário, seja porque elas estão detonando as finanças, ou seja porque elas já dominam pra caramba e aí estão tranquilas usando o dinheiro delas, provavelmente você vai precisar dar um tempo disso pelo período que você quer economizar, né? Então, eu tô evitando alguns programas que eu sei que de repente eu vou cair numa tentação de alguma coisa, de alimentação, né? Eu talvez, assim, não marque um barzinho, porque um barzinho vai ter bebida e petisco, e aí, né, não tá rolando, então eu vou pra, sei lá, um japonês, escolho as opções mais light, ou vou pra um restaurante de massa e como uma burrata, é mais ou menos o que eu tenho feito. Então você vai ter que pensar nisso antes, né? O que eu vou fazer no mês de setembro para eu me manter no meu objetivo quando o assunto é o meu ambiente. E o seu ambiente são pessoas, situações, né, acontecimentos. Inclusive, é importante você pensar, se em setembro vai ter algum evento, e quando eu digo evento, é uma situação não corriqueira, né, dos seus meses, alguma coisa que só acontece em setembro, e que isso pode ser um desafio para você, e você se preparar antes, tá? Então, a segunda dica, a segunda ação que você tem que realizar para setembro, para você conseguir economizar sem sacrifício, é você dominar o seu ambiente. É você decidir por mudanças para que o seu ambiente não te impacte, tá bem? Pessoal que chegou aí depois, só lembrando, esse aqui é o Pergunta para Aluno. Pergunta para Aluno, eu sempre trago um tema
que é uma resposta a perguntas de vocês, e também abro para perguntas no final do Pergunta pra Lu, perguntas sobre o tema ou sobre outras coisas, tá bem? Então, se você tiver uma pergunta, inclusive tem até uma interrogaçãozinha aqui, se você quiser clicar na interrogação e já deixar a sua pergunta, hoje a gente vai ter um tempinho para as perguntas e eu vou abrir aqui, tá bem? Por exemplo, a Elaine está compartilhando, é aniversário dos meus filhos, então já é uma coisa que você tem que visualizar antes. Então, vamos à terceira ação que você precisa realizar para você conseguir economizar no mês de setembro, tá bem? É o seguinte, isso tem a ver com a fotografia e rota financeira que eu ensino no método Domine Suas Finanças. Eu não vou aqui hoje mergulhar nesse assunto porque nem dá tempo. Por exemplo, dentro do curso a gente passa aí aulas e aulas. Hoje, então, turma 27, a gente vai ter um plantão inteiro dedicado à rota financeira, além das aulas que eles têm acesso lá dentro. Então, tem outras lives, outro Pergunta pra Lu, que eu já entrei nisso. Normalmente no Mentor Áudio a gente conversa muito sobre isso. Amanhã, terça-feira, às 19 horas, vai ter Mentor Áudio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, fotografia e rota financeira são ferramentas para você dominar suas finanças que partem de uma premissa muito importante da vida financeira, que eu chamo de visualização. Essa visualização é você enxergar antes das coisas acontecerem. Porque um grande problema, os desafios da nossa vida financeira, eles acontecem porque a gente não visualiza antes. Porque a gente deixa para enxergar quando aquilo tá ali na nossa frente. Tipo uma onda que tá quebrando na nossa cabeça. Ao invés de a gente enxergar longe aquela onda se formando, ou até mesmo tentar entender, né, se tá no momento, se hoje vai ter onda, se vai dar onda, né, que a gente consegue olhar a previsão do tempo, é isso. Como é que a gente pode olhar uma previsão do tempo das nossas finanças? E não vem me dizer que o tempo fechou aí na sua vida financeira e que você sabe que só vai chover e trovoadas. Não é assim. A gente consegue fazer o sol aparecer, né, a famosa luz no fim do túnel, o arco-íris, quando a gente passa a visualizar antes. E essa visualização é visualização com domínio. O que eu quero dizer com isso? É você determinar o que você quer que aconteça. Então vamos pensar no seguinte, para o mês de setembro. Visualiza antes como você vai usar o seu dinheiro. Se você é autônomo, autônoma, ou empresário, empresária, ou se você tem uma fonte de renda extra, assim, que dependa de você, visualiza antes o quanto vai entrar de dinheiro. Ah, Lu, mas eu não tenho como saber o quanto vai entrar de dinheiro. Claro que tem, é uma definição. É você dizer, olha, nesse mês de setembro eu quero produzir tanto. Então, assim, quanto eu vou vender, quantos serviços eu vou prestar, né? Quantos clientes eu tenho que ter, é uma definição. Não dá para ficar esperando a vida acontecer. Dominar as finanças é você visualizar, enxergar, definindo. Visualização com domínio. Então, se você fizesse uma lista de tudo com que você vai usar o seu dinheiro em setembro, tudo mesmo, não só as despesas obrigatórias da vida, né? Sei lá, o seu aluguel, o financiamento da sua casa, o condomínio, o gás, a luz, a água, as suas contas, né? Luz. Enfim, não é só disso que eu tô falando. Eu tô falando de todas aquelas outras coisas variáveis na sua vida. Algumas pessoas falaram assim, o meu problema é o mercado. Não, gente, o seu problema não é o mercado. O mercado não é problema nenhum, o mercado é a solução. Graças a Deus que o mercado tá ali pra gente comprar comida. O seu problema é a falta de visualização do que você vai fazer no mercado. Ah, o meu problema são as compras por impulso. Não, a compra por impulso é o resultado de você não visualizar antes o que é importante para você, o que é uma prioridade para você. Porque olha só, se você define o que você quer fazer no mercado, o que é necessário para você no mercado, e aí você sabe o total em dinheiro disso. Se você define quais são as coisas que você quer fazer esse mês, que talvez para algumas pessoas nem sejam tão importantes assim, que a sua vida não depende disso, como comida, né, que é o caso de mercado. Ah, mas eu quero comprar uma blusa, eu quero comprar um sapato, eu preciso comprar um shampoo, né? Tem coisas que você quer fazer com o seu dinheiro. E além de definir essas coisas, aquilo que é necessário para a sua vida, comida, né, sobrevivência, as coisas que você tem que fazer e quer fazer com o seu dinheiro, você ainda define uma motivação, a viagem em janeiro, percebe que essas coisas combinadas, elas te trazem uma visualização com domínio. Eu estou enxergando o que eu vou fazer com o meu dinheiro, eu estou enxergando por que eu vou fazer desse jeito, porque eu quero que esse dinheiro também seja destinado às coisas do futuro, né? E eu tô enxergando os motivos para fazer desse jeito, assim, isso me motiva. Eu quero que seja assim porque faz sentido para mim. E aí a gente consegue parar de gastar com besteira.
A gente consegue parar de rasgar o nosso dinheiro com alguma coisa que depois a gente se arrepende, né, fica chorando em cima daquilo e não consegue fazer as coisas que de verdade a gente quer fazer. Mas então a gente precisa visualizar, enxergar o que eu quero fazer, quanto de dinheiro eu preciso separar para isso, na minha vida, né, no dia a dia, quanto que eu vou gastar com cada coisa, quanto que eu vou gastar com alimentação, quanto que eu vou gastar com besteira na rua. Eu sou uma pessoa que quando sai eu compro um picolé, eu compro, sei lá, uma xuxinha de cabelo, eu compro não sei o quê. Tudo bem, o dinheiro é seu, você usa com o que você quiser. Mas define isso antes, é tipo um combinado de você com você. O seu dinheiro não tem vida própria, o seu cartão não tem vida própria, é você com você. Então agora, pro mês de setembro, como você pretende usar o seu dinheiro? E olha, independente, mas eu tenho muitas dívidas, não dá nem pra pensar nisso. Você tem muitas dívidas porque você nunca fez isso na vida. Você nunca visualizou o uso do seu dinheiro. As dívidas vão continuar lá por enquanto, até que você encontre uma forma de lidar com o seu dinheiro e aí começar a criar uma estratégia para quitação de dívida. Então não adianta você usar a dívida como desculpa para não fazer o que precisava ter sido feito há muito tempo para evitar a dívida. Então se você não fez para evitar, faça para solucionar. Mas é uma consequência. Então, visualizar o uso do seu dinheiro vai ter como consequência você resolver os problemas que você criou por não ter visualizado o uso do seu dinheiro antes. Deu para entender? A mesma coisa para quem é autônomo e diz, eu não tenho dinheiro para nada, eu não consigo saber quanto que eu vou receber, quando eu vou receber. Visualizar o uso do dinheiro antes mesmo dele entrar vai te ajudar a dominar esse dinheiro quando ele entrar. E visualizar a entrada de dinheiro e criar ações para esse dinheiro entrar vai te ajudar a realmente fazer esse dinheiro entrar. Mas eu tô no negativo, tudo que eu faço usando no cartão, porque eu paguei a fatura do cartão, não sobrou dinheiro para nada, então eu tenho que passar tudo no cartão. Tudo bem, se você nesse momento está usando o negativo do banco, vai usar em setembro o negativo, se você está usando a fatura do cartão de crédito, o que está acontecendo é que você está tão enrolada, nunca tendo visualizado antes o que você precisava fazer com o dinheiro, que agora você está usando o dinheiro dos outros, porque o dinheiro que está lá nesse plastiquinho é o dinheiro do banco, ele te empresta para você pagar depois. O dinheiro que está lá no negativo do seu cheque especial é dinheiro do banco, ele te empresta e ele te arranca os juros depois te cobrando, né? Mas é dinheiro. Então você precisa aprender a lidar com dinheiro, seja dos outros, porque é o que tem para hoje, ou seja o seu. Então não existe nenhuma justificativa que você me dê para você não definir, não fazer a sua visualização do uso do dinheiro em setembro. Que para os alunos e alunas do domínio, vocês sabem que eu estou falando de fotografia financeira e de rota. Como não vai dar para explicar nos detalhes aqui para todo mundo, eu acredito que todo mundo vai entender quando eu digo que você precisa visualizar, definir e depois cumprir essa visualização, cumprir essas metas. Tá fazendo sentido isso que eu estou dizendo aqui para vocês? E não me venham com reclamação com ponto de interrogação. O que é uma reclamação com ponto de interrogação? Hoje, por exemplo, eu me deparei com uma, inclusive postei nos stories. É muito comum eu falar uma coisa num vídeo, numa live, e alguém vem dizer pra mim assim, mas e quando você ganha o salário mínimo? Mas e quando você tem 2 filhos e não sei o que lá? Mas e quando você não pode ter uma segunda renda, que foi o comentário que fizeram hoje mais cedo? Gente, todas as vezes que vocês vêm com esse, mas e quando tananã e um ponto de interrogação, vocês não estão vivendo no que eu chamo de mundo das possibilidades. Porque existe um mundo de possibilidades que as suas reclamações fazem você, se fechar no mundo da impossibilidade. Quando você se depara, né, com uma possibilidade, como é o que estou apresentando, e um dos princípios para você sair do caos financeiro é você entender o raciocínio de quem tem mais resultado que você, tá? Tô falando numa boa, não tô falando aqui para ser arrogante, entendo o que eu tô te dizendo, tem mais resultado que você. Eu tenho mais resultado que você nas finanças. Eu já fui muito lascada como você nas finanças, se bobear pior que você. Agora, hoje eu tenho mais resultado, então a gente precisa entender se essa pessoa saiu desse buraco e hoje está assim, o que será que ela fez, o que será que ela sabe que eu não sei. Então sempre entenda o raciocínio de quem tem mais resultado que você. E aí o que eu tô te dizendo existem infinitas possibilidades para você conseguir sair da lama financeira que você tá. Só que quando você se fecha no mundo da impossibilidade, sua mente fica caçando qual é a desculpa, né? Qual é a história que eu vou criar para mim, para me provar que para mim não dá. Porque é difícil fazer mudança, eu sei que é.
Então a gente fica numa de, ai, mas se eu mudar e piorar? Então tudo que você estiver pensando agora é uma história que você está contando para você não experimentar fazer a visualização do mês de setembro. Então vamos lá, vamos recapitular. Falamos em motivo, falamos em dominar o ambiente, falamos em visualização, beleza? Vamos falar agora sobre... vamos falar agora sobre o efeito de um novo começo. Conseguir encarar a vida, muitas vezes, como um momento de mudança, é um desafio, né? E eu já falei algumas vezes sobre isso, porque nós somos máquinas programadas para não mudar, tá? Você tem uma máquina dentro da sua cabeça, que é o seu cérebro, que ele tem recursos, dispositivos que te ajudam a ficar mais paralisado do que avançar. O nosso cérebro ele é uma máquina que tem dois objetivos: manter a nossa sobrevivência, por isso inclusive que tem parte do nosso cérebro que faz o nosso corpo fazer coisas automáticas. Você não está parado, não está pensando para respirar. Não precisa ficar água, 1, 2, ainda bem, né? Porque senão a gente fazia outra coisa, porque a gente ia ter que fazer isso o dia inteiro. Tem muitas coisas acontecendo aí no seu corpo, né? Você está piscando para lubrificar o seu olho e nem por isso você fica lembrando que tem que piscar. Então tem uma opção de coisa acontecendo aí de forma automática, porque o seu cérebro está programado para te proteger, manter sua sobrevivência. A outra função do seu cérebro também é economizar energia. Então essa coisa de que muitas vezes a gente faz as coisas no automático. Sabe quando você sai do banho e se seca? Você não fica assim, vou secar o braço, agora vou secar o outro braço. Você está pensando em outra coisa, você está fazendo tudo no automático, né? Pois é, imagina se seu cérebro, toda vez que você fosse escovar o dente, se secar, fazer essas coisas da rotina, se tivesse que ficar pensando que vai fazer aquilo. Até o dirigir, a gente dirige no automático, né? Porque o cérebro, ele vai pegando essas coisas que a gente sempre faz e vai jogando para um ladinho assim, isso a gente não precisa mais pensar, economiza energia com isso. Então a gente está se protegendo, mantendo a nossa sobrevivência e economizando energia. Agora pensa, uma máquina que prefere que nada mude, que fique viva ali, e uma máquina que prefere economizar energia. Você acha que criar algo novo nessa máquina é fácil? Não é. Porque esse novo pode prejudicar a gente a ponto da gente morrer, então é melhor deixar assim. E esse novo pode gastar muita energia, é melhor deixar assim. Então também tem um outro mecanismo no seu cérebro que faz você não querer mudar. Hormônio, joga hormônio, pensamentos, faz de tudo para você não ter ânimo. Eu vi algumas pessoas falando assim, mas como que eu vou ter ânimo? Como é que eu domino, né, os meus impulsos de gastar? Tudo isso é fazer uma mudança. Então só de você ter essa consciência agora, que tem uma porção de coisas acontecendo no automático, você vai conseguir rever esse automático, parar para pensar. E uma coisa que é muito legal você colocar na sua cabeça e que pode criar um marco novo, pode inibir um pouco esse nosso modo de proteção e de economia que não deixa a gente mudar, é criar um novo começo, criar um marco de novos começos. Eu adoro fazer isso. Então, por exemplo, 1º de setembro, sexta-feira, a partir de agora eu vou... E sabe, você criar assim que... Olha, a partir de agora eu vou fazer mudanças. Qual é a principal mudança do comportamento que você quer fazer? E uma dica, você já sabe que essa é uma máquina potente lutando contra tudo isso. Então não inventa que você vai fazer dieta, economizar nas finanças, acordar mais cedo e não sei o que você vai mudar tudo. Você vai se sabotar. Então escolhe alguma coisa, e como a gente está falando de vida financeira, escolhe um novo hábito, uma nova atitude, alguma coisa nova que você vai implementar na sua vida a partir de setembro. E pronto, isso é um novo começo para você. Porque encarando dessa forma, você também trabalha com as suas expectativas de futuro, que esse novo começo te traz coisas boas. Então, se traz coisas boas, você trabalha conscientemente naquilo, a sua mente vai entendendo que aquilo pode te ajudar a sobreviver, né? Então, criar setembro como um novo começo, tá bem? Então, marca aí um dia, uma data, você criar até um ritual. Sabe, acordou de manhã e aí, sei lá, você toma um banho, a partir de agora, sabe, faz um ritual você com você mesma para você criar um novo começo. Tudo bem até aqui? Eu vou daqui a pouco responder uma das perguntinhas que estão aqui no ponto de interrogação, então já falei sobre ter motivo, dominar o ambiente, o efeito de um novo começo, a visualização. E aí, quero falar de um 5º ponto aqui, que é você enxergar o seu eu futuro. Que é mais ou menos assim um compilado de tudo que eu tô trazendo agora. O nosso eu no presente, ele é muito mais gastador e muito menos econômico do que o nosso eu futuro.
Quem é o eu no presente e o eu futuro? O eu presente sou eu agora. Se botar um chocolate pra mim aqui na minha frente, eu não sei bem como eu vou me comportar. Então, melhor, se eu tô de dieta, não vou botar um chocolate na minha frente. Agora, o meu eu do futuro, não. Vamos não sei aonde, vamos numa festinha de criança, cheia de brigadeiro e tal. Eu falo, vamos, eu vou me controlar. Então, o nosso eu do futuro, ele é sempre mais controlado, ele é sempre mais econômico, ele é sempre mais esperto, mais inteligente do que o nosso eu do presente. Então, toda vez que você for se colocar em alguma situação que você sabe que pode sabotar a sua vida financeira, você entenda a diferença, né? E analise, pensa no seu eu do futuro, mas pensa no seu eu presente. O meu eu presente, de verdade, teria a atitude que eu espero ter para minha vida financeira, ou eu preciso, né, dominar meu ambiente, ou eu preciso criar uma motivação forte, ou eu preciso, enfim, criar novas atitudes, novos marcos para minha vida. Então, a quinta ação é sempre enxergar a diferença entre o seu eu do futuro e o seu eu do presente, tá bem? Essas são, então, as 5 atitudes para o mês de setembro para você já conseguir economizar. Fundamental que você tenha uma motivação e fundamental que você crie sua visualização, tá bem? Fazendo isso, já é meio caminho andado para você conseguir separar dinheiro, guardar dinheiro, começar a ter outras atitudes na sua vida financeira. Mas, gente, uma coisa que eu preciso dizer, eu trouxe esse tema do como economizar porque vocês me pedem muito sobre isso. Mas, de verdade, eu não desejo para você uma vida em que você precise o tempo todo economizar. Eu não desejo para você uma vida financeira estável. Eu desejo para você uma vida financeira crescente. Então, não pense que vai resolver a sua vida ficar economizando. Você precisa crescer na sua vida profissional, na forma como você faz dinheiro, tá bem? Economizar é um dos passos, é uma das frentes aí para o domínio das finanças, mas não é a única. Não fique só nisso, tá bem? Vou responder então algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. Quero aprender a fazer a rota financeira e a fotografia, se eu tenho no YouTube. Então, Jane, tem vários vídeos que eu falo sobre isso. Vai no YouTube e pesquisa, domine suas finanças, fotografia financeira, domine suas finanças, rota financeira, assiste os podcasts. Eu falo em praticamente todos. Porque, assim, fazer com você a fotografia financeira e a rota financeira demanda bastante tempo. Eu normalmente converso sobre isso nos atendimentos de mentor áudio, e amanhã, terça-feira, às 19 horas, vai ter mentor áudio. Eu transmito no Instagram, mas para conversar comigo é pelo Telegram, tá? E normalmente eu explico bem detalhado nos cursos que eu faço, ou os cursos pagos, ou os cursos gratuitos. É provável que tenha mais um curso gratuito Domine Suas Finanças, a semana gratuita, em outubro, talvez, e vai ser a última do ano, tá? Então, por enquanto, assiste os vídeos, vai lá no YouTube e pesquisa Domine Suas Finanças, Fotografia Financeira, Domine Suas Finanças, Rota Financeira, tá? E vem sempre pro Pergunta pra Lu, que a gente fala bastante sobre isso, tá? Bora lá, vamos para a próxima pergunta. Peraí. Quero trocar... Será que é de carro? Quero trocar de carro, mas para isso preciso vender o atual ou usá-lo na troca. Como fazer o tema? Então, você tem que fazer o seguinte. Quando que você quer trocar de carro? É o T de tema. É de específico. Quanto e o que eu preciso, né? Quanto eu preciso? Vamos lá, vamos deixar para o M, então, das metas. Quanto eu preciso para trocar de carro? Se eu vou vender o atual, eu preciso de vender, né? Então eu preciso de mais tanto. Vou usar na troca, né? O quanto que eu preciso. Então, o é você especificar o carro que você quer, quanto vai custar, é você deixar aquilo bem detalhado. É como se você fizesse um relatório para alguém que não conhece esse seu objetivo entender no detalhe. Eu encaro até como se eu estivesse comunicando o universo. Porque imagina que você fala assim, vamos falar de forma específica, então. Tá bem, de forma específica. Quero trocar o meu carro por um carro maior. Aí, sei lá, o universo te manda um ônibus, mas não é isso que você quer. Então, assim, qual é o carro, quanto ele custa, tá? De forma específica. E é o I de importante, é você avaliar. Isso é a coisa mais importante que eu quero agora, porque se não for tão importante assim pra você, você não vai se motivar de verdade. Se alguém tá buzinando no seu ouvido pra você fazer isso, mas você não tá se importando com isso, isso não vai ser uma motivação. O M é você definir o valor que você precisa e as metas, as ações que você precisa fazer. Então, você pode ter um cenário. Se eu trocar de carro, eu preciso de mais tanto. Se eu vender, eu preciso de mais tanto. Se eu for trocar, eu tenho que ir em tal lugar, fazer isso. É você definir as ações e tudo que você vai realizar, tá? São suas metas.
E o A é depois que você olha para aquilo tudo aqui, que você definiu, você olha para aquilo, você consegue acreditar? Você pensa, não acredito que eu vou conseguir isso. Então é porque tá faltando mexer em alguma coisa. Ou você estica o tempo. Eu não acredito que eu vou conseguir fazer isso até mês que vem. Então tá, então põe um prazo maior. Eu não acredito que eu consigo o carro tal, então troca o carro. Eu não acredito que eu consiga juntar tanto por mês, então muda a meta. Então o A de acreditar é você fazer uma avaliação ali de tudo que você definiu, se você tá acreditando ou não, tá bem? Vamos lá. Deixa eu ver. Gente, quando vocês colocam assim quebrado, eu não entendo o contexto, tá? Precisa, porque aí você fala uma coisa, depois fala outra coisa, eu não consigo, porque o Instagram mostra fora de ordem e às vezes misturado com outras perguntas, tá? Vamos lá. Ana Paula, o que é melhor, ter uma reserva de segurança ou usar para amortizar consignado? A fotografia tá ok. Então, é uma coisa até que eu preciso dizer para vocês, pessoal, se alguma das perguntas de vocês não for respondida aqui, porque eu não consigo responder tudo, não deixem de ver os vídeos lá no canal. Então, por exemplo, se você escrever assim, domine suas finanças, reserva de segurança, domine suas finanças, consignado, vão aparecer vídeos em que eu respondo perguntas que vocês têm que às vezes não dá tempo de responder. Essa, por exemplo, já tem um vídeo respondendo, mas eu vou te falar aqui, tá, Ana Paula, já que eu puxei a sua. Olha só. Não é seguro você não ter reserva de segurança, tá? Não é seguro. Então, se você não tem nada de reserva, você precisa ter. O consignado tá cabendo na fotografia, então ele é um compromisso financeiro. Então, olha só, você amortizar consignado, se tá cabendo na fotografia e ficar sem um dinheiro de reserva, eu não acho que seja seguro. Muitos educadores financeiros vão falar para você fazer diferente, tá? Porque se você amortiza, você consegue reduzir de juros, então você pode pagar menos da dívida do que você estava prevendo pagar. Mas eu não acho que seja seguro, porque você amortiza. Se você não vai amortizar tudo, então é pior ainda, porque você continua com a dívida e sem um centavo guardado. E acontece alguma coisa que você tenha necessidade de um dinheiro, você não vai ter o dinheiro guardado. Então eu acho que você precisa ter uma reserva de segurança. Se você for amortizar e quitar tudo, e você acredite nesse momento que você tem outros mecanismos de segurança, eu tenho plano de saúde, eu tenho seguro do carro, eu tenho um cartão de crédito por uma necessidade e consigo pagar no mês que vem, que você me dizendo que a fotografia tá ok, imagino que você domine suas finanças. Então, se você vai amortizar e quitar tudo, e a partir do mês que vem você consegue começar a criar uma reserva, é uma decisão sua, tá? Mas tudo na vida financeira é decisão, não tem certo ou errado, tem o que funciona e o que não funciona pra gente. Eu não acho que funcione para a maioria das pessoas não ter reserva de segurança nenhuma, tá? É uma decisão que você vai ter que tomar. Vamos lá, vamos para a próxima. Temos tempo? Temos. Daqui a pouco eu tenho plantão com a turma 27, tá? Deixa eu ver. Essa aqui é uma boa pergunta que tem muito a ver com o que eu tô falando sobre não ter certo e errado, tem o que funciona e o que não funciona. A Cris perguntou, imagino que seja trocar, né? Trocar de carro ou fazer uma assinatura? Trocar de carro ou ter um carro alugado, né, em que eu pague aí por um contrato. Bom, é uma decisão. Tem ônus e bônus dos dois lados. Eu, por exemplo, eu escolho não ter carro. Por quê? Eu faço assinaturas de carro também. E eu escolho isso porque eu não ligo para carro. Não tem nenhum carro específico que eu sonho em ter. Carro, para mim, é meio de transporte. Então, eu não sou muito chegada a dirigir muito aqui no Rio de Janeiro, eu sou meio receosa. Então, assim, não tenho muito prazer em ter carro, sabe? Talvez se eu morasse em outro lugar, até fora do país, talvez eu gostasse mais, mas aqui não. Então, eu alugo para usar como meio de transporte. Às vezes, até opto por ficar sem carro nenhum e ficar de táxi ou de Uber. Porque para mim, pro meu estilo de vida, faz mais sentido. E quando eu coloco na ponta do lápis, também financeiramente faz mais sentido para mim. Eu não tenho que desembolsar o valor do carro, eu posso deixar aquilo investido. Hoje em dia, com a taxa de juros, apesar de estar em queda, ainda está bem alta. Então, o dinheiro rende bem, mesmo, né, na renda fixa, que é a coisa mais segura. Então, não faz muito sentido financeiramente, nem no meu estilo de vida, eu ter um carro. O custo fica mais alto, um carro por assinatura. Você não paga imposto, você não paga manutenção de carro. Mas tem os seus ônus também, né? Não é o carro que você escolhe. Quer dizer, você pode até escolher. Eu escolho o carro, eu pego até um carro zero. Mas é dentre umas opções, não é qualquer carro. Eu agora, vou até aproveitar para fazer um exposed aqui. Eu troquei a locadora, tô alugando naquela Localiza Meu, sabe? E péssimo atendimento, péssimo. Eles já atendem mal, uma confusão para entregar o carro, até agora não entregaram, aí manda um e-mail dizendo que a assinatura foi cancelada, depois manda um e-mail dizendo que eu tô devendo não sei quanto, sendo que o carro nem chegou. Péssimo, péssimo. Então, assim, eu gosto até de não ser patrocinada
por empresa nenhuma para eu poder falar exatamente o que eu acho. Então, assim, tem um ônus, eu aluguei esse carro, ele vai chegar zero, já chegou, mas não entregaram ainda. Então, assim, em maio eu solicitei, chegou em julho, e a gente tá entrando quase em setembro e o carro não tá na minha garagem, entendeu? Mas pra mim tudo bem, eu não tô com pressa, ando de táxi, não tô com essa pressa toda, tá? Mas é chato, né? Por exemplo, agora já emitiram a fatura e o carro ainda não chegou. Então eu vou ter que lidar com isso e tal. Mas tem ônus também em ter o próprio carro. Então, vamos lá. O que é melhor? Não sei. Põe na ponta do lápis o que você vai gastar de um lado, quanto que eu gasto de manutenção do carro, de seguro, né, de impostos, e quanto que eu gasto, né, a perda, né, do valor do carro, e quanto que eu mantenho investido se eu não gastar com carro, quanto que eu economizo com imposto, quanto que eu economizo, né, com manutenção do carro, com tudo isso, e se vale a pena pra mim, tá bem? Vamos lá, temos tempo? Temos tempo, acho que para mais uma se eu não falar pelos cotovelos. Vamos ver... Pergunta. Ó, gente, e pergunta tem que ter ponto de interrogação, tá? Eu sou míope. Eu tô aqui assim, ó, quando não tem ponto de interrogação, eu nem sei. Nem sei que é uma pergunta. Peraí. A Cláudia tá dizendo, meu amigo aluga o carro final de semana que quiser. Pois é, pode ser assim. Pode ser por mês, pode ser por ano. Eu alugo por ano porque eu pego um carro zero, tá? Porque é mais viável morar em casa alugada do que casa própria. Carla, eu vou fazer uma live. Nossa, agora falei muito, né? Eu vou fazer uma live, desculpa, gente. Vou fazer uma live sobre isso. Que eu quero já até dar um spoiler da live. Eu sempre aluguei imóvel e eu decidi comprar um imóvel. E vou contar pra vocês como que eu tomei essa decisão e por quê, tá? Vou fazer uma live só sobre isso, em breve aqui no Pergunta Pra Lu. Nossa, tô até chorando. Franciele perguntou se Acreditas é seguro. Acreditas, para quem não sabe, é uma empresa que dá empréstimo, né? Que fornece dinheiro, né? Que faz empréstimo. E, se não me engano, eu não sei se eles fazem empréstimo para quem tem nome sujo. Acreditas, inclusive, já até conversei sobre parceria e tal no passado. Mas, de novo, eu gosto muito da minha liberdade, da minha independência e de não fazer esse tipo de publi, divulgar ou fazer qualquer tipo de parceria para poder falar de verdade o que eu penso. E o que eu penso é que, pelo que eu pesquisei, parecia ser uma empresa idônea, né? Eu, enfim, conversei com algumas pessoas lá dentro, mas não conheço o suficiente para saber sobre a integridade da empresa. Mas toda vez que você tiver em contato com uma empresa que fornece empréstimo, cara, quem tem que se preocupar com a segurança é a empresa, porque quem está correndo risco é a empresa, de você não pagar e eles ficarem lascados. Qual é o risco que você corre com uma empresa que não é idônea, não é segura, que de repente é um golpe? Eles pegarem todos os seus dados e sumirem com seus dados e usarem seus dados para outras coisas, mas isso de alguma forma a gente está muito suscetível na internet mesmo. Mas tome cuidado, não fique colocando seus dados à toa. E 2, quando a empresa te cobra uma taxa para te emprestar, aí, filho, aí corre. Porque não existe cobrar taxa para emprestar. Eles emprestam a seco. Uma empresa de verdade, né, de empréstimo de verdade, vai te emprestar o dinheiro sem te cobrar nada. O risco é com eles. Agora, o que eu acho que é o maior risco desse tipo de coisa é de algo que a gente falou aqui no início da live. Você está querendo pegar empréstimo para resolver um problema financeiro, só que problema financeiro não se resolve com dinheiro. A dívida, de repente você tem, aí você quer pegar um empréstimo para resolver essa dívida, você vai continuar com dívida. A gente não resolve os sintomas do problema, a gente resolve o problema. Você não sabe lidar com dinheiro, por isso você tem problemas financeiros. Se você continuar pegando empréstimo, que é mais dinheiro, você muitas vezes pode agravar o problema. Você precisa curar o problema dentro de você, lidar com a sua vida financeira. Então, de verdade, Franciele, qualquer pessoa que esteja pensando em pegar empréstimo, não pegue um empréstimo até que você domine suas finanças, porque isso pode ser um problema ainda pior, te colocar num buraco ainda maior. Não é dinheiro que resolve problema financeiro, é domínio das finanças, tá bem? Gente, olha só, tá no meu momento aqui, tá na minha hora de ir pro encontro com a Turma 27. Turma 27, vambora, vamos começar lá. Amanhã, 19 horas, tem Mentor Áudio, então eu vou abrir aqui no Instagram e abrir no Telegram ao mesmo tempo. E toda segunda-feira, 19 horas, tem Pergunta pra Lu, onde eu trago um tema e abro pra perguntas, tá bem? Beijo pra vocês, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê amanhã às 19 horas aqui no Mentor Áudio. Beijo, fui!